Eu acho engraçado porque geralmente se relaciona meu trabalho com uma discussão sobre a cidade, né, com o urbano. E de fato é o que tem aparecido. Mas eu acho que isso vem muito mais como consequência de um interesse pela percepção em si, assim. Eu sou muito inquieta, muito interessada em entender ou pesquisar coisas que confundem o nosso olhar, que fazem a gente ver uma coisa e pensar em outra. Como é que a gente se relaciona com o mundo visível, como é que a paisagem afeta a forma como a gente se relaciona com o lugar. Então, eu vejo que a cidade acabou sendo muito mais uma consequência desse interesse pela percepção do que um tema, assim, em primeira instância, assim, de um tema de pesquisa mais direto, né? Esse trabalho da exposição, especificamente, né, Práticas para Destrinchar a Cidade, é um trabalho que eu comecei a desenvolver em 2017, durante também um período de residência artística em São Paulo, na residência da FAP, que ela é bem no coração do centro de São Paulo, assim. Então é um lugar muito construído, é um lugar muito vertical. E essa questão dos sentidos, né, da percepção, eu me sentia muito perdida mesmo, desnorteada. Cadê o céu, cadê o sol, cadê o horizonte? E eu queria trabalhar com essa questão, né? E ao mesmo tempo, num jogo de palavras, assim, um dia no ateliê, eu pensei, nossa, eu preciso destrinchar essa cidade, eu preciso entender. E como eu gosto de trabalhar com colagem, eu comecei a recortar as minhas imagens. E eu achei que esse gesto ele era muito significativo dessa relação, assim, de alguém que quer entender um lugar e daí desmonta ele, assim, quase como uma criança que está desmontando um mecanismo e depois remonta para ver como é que funciona, né? E aí eu fui desenvolvendo, é como se fossem exercícios ou pequenas teorias, que são gestos. Então essa série ela vai se dividindo em palavras, em verbos, né? Mesclar, expandir, encaixar, que é um pouco o processo que eu uso para fazer essas colagens, essas manipulações. Alguns trabalhos são mais manuais, outros são totalmente feitos no computador. Isso para mim não é tão importante, para mim o importante é o resultado da imagem. Mas é uma série grande, é um grande guarda-chuva, assim, onde várias outras microséries estão dentro e vão se complementando. Para falar de uma delas especificamente, né, Mesclar, é uma série onde não é exatamente uma colagem, é uma mesclagem, eu relaciono com marchetaria, e é um processo onde eu vou recortando os contornos de alguma imagem, que é a imagem de saída, digamos assim, eu vou trabalhar a partir dessa, e aí eu como faço a forma negativa em outra imagem, faço ela encaixar, né, assim, bem, não tem sobreposição, assim, então é um plano. E isso partiu de um processo manual, que depois eu vou retratar isso no Photoshop para fazer imagens maiores, né? Como eu falei, eu gosto dessa coisa de brincar com a percepção, então a gente já não tem muita certeza ali o que é de fato colagem, o que não é, e eu gosto muitas vezes quando alguém vê alguma imagem que não tem nada de colagem, mas já viu as outras com colagem e fica com essa dúvida, né? Porque a cidade é isso, a cidade é essa grande colagem de tempos e de espaços e de experiências, então é uma forma para mim de deixar isso ainda mais visível, assim, de fazer com que as pessoas olhem novamente para esse entorno de uma maneira mais ativa. Tem uma outra microsérie que eu chamo de Expandir, que é onde eu faço uma expansão da forma pela cor, assim, aí eu acho que tem uma relação com a pintura. Toda essa série, no geral, assim, eu faço uma relação com pintura, assim, uma tentativa de abstrair o lugar para tentar deixar ele mais evidente, assim, abstrair para documentar de alguma maneira. Então, nessa, eu faço uma expansão da forma pela cor, assim, também é uma maneira de ver mais, eu acho, as formas que estão dadas, né? E que a gente, no dia a dia, às vezes a gente tá tão anestesiado, né?
paisagem que nos cerca e que às vezes é tão, tão arrebatadora, assim, é tão forte que parece que não vê mais, né? Eu acho que isso é uma coisa que me move muito, assim, é voltar a ver com mais calma, ver com mais atenção. Esse trabalho que foi montado diretamente na parede é uma coisa que eu tenho feito, de certa forma, de forma recorrente. Eu gosto muito de ter essa colagem viva, digamos assim, na exposição, porque eu acho que ela traz esse processo de uma maneira mais vibrante mesmo, mais presente, e porque me interessa muito a questão da relação da escala que a gente tem com a imagem, né? Que eu acho que é uma coisa que vem da cidade, assim, poxa, eu tô falando de uma paisagem que me domina a visão e eu preciso fazer isso o maior possível. Então eu comecei a me interessar pelo espaço da parede como uma possibilidade de expandir, né, para além de um quadro, para além dos formatos mais tradicionais. E é sempre uma experiência, assim. E eu tenho pensado muito como isso talvez poderia voltar para a cidade, para o urbano, né, em paredes, enfim, como um trabalho que ele é inspirado pela cidade, ele poderia talvez voltar e aparecer na própria cidade. Mas isso ainda é pesquisa, isso talvez é outro capítulo já. Bye.